Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para essa quarta-feira, 24 de março de 2021, teremos 6 palpites. Ficamos aí 2 dias sem postar palpites aqui, né galera, mas o mercado não tinha tantas entradas pré-live de valor, então a gente achou melhor não mandar, mas para hoje temos vídeo sim. E antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Mas sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos às análises do dia. Primeiro jogo, Bélgica e País de Gales, jogo válido pelas eliminatórias da Copa. Aqui a gente tem o primeiro jogo, na primeira rodada da competição, então a gente não tem muitas informações, a gente vai se basear mais nas últimas competições europeias que essas equipes estavam disputando. De um lado a gente tem a equipe belga muito forte, com jogadores muito renomados, como Lukaku, De Bruyne, Mertens, Courtois, Witsel, Hazard, Alderweireld, Vertonghen. Então é uma equipe muito forte, uma equipe que na minha visão deve dar muito trabalho na Copa do Mundo. E do outro lado a gente tem a equipe do País de Gales, que é uma equipe que depende muito do Gareth Bale e que na minha visão deve ter muitas dificuldades nesse jogo, apesar de estar vindo fazendo bons jogos nas suas últimas partidas, mas vai pegar uma equipe belga que é muito incisiva, que é muito forte, que gosta de marcar gols e que marca muitos gols em suas competições que disputou as últimas. Então eu acredito que a equipe belga deve se impor e deve fazer o resultado a seu favor. Por isso o nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático -1 na Bélgica. Odd está na casa de 1,50, porque eu acredito que a equipe belga deve começar muito em cima, deve pressionar muito, porque precisa do resultado, precisa fazer os 3 pontos dentro de casa, porque quanto antes mais chegar a classificação à Copa do Mundo, melhor ainda para eles. Por isso eu acredito que a força técnica, a superioridade da equipe mandante é muito maior do que a equipe visitante. Por isso nosso palpite é um handicap asiático -1 na Bélgica, odd na casa de 1,50. Passando agora para França e Ucrânia, outro jogo das eliminatórias da Copa, também primeira partida. Aqui, galera, é a mesma perspectiva do jogo anterior, não temos muitas informações, mas vamos trabalhar com as informações que essas equipes vinham desempenhando nas últimas competições europeias. De um lado a gente tem a França, a equipe atual campeã do mundo, que conta com jogadores muito bons também, e vai enfrentar uma equipe ucraniana que não é tão boa assim tecnicamente, que não tem tantos jogadores qualificados, e vem de 3 derrotas seguidas nos seus últimos jogos, enquanto a França vem de bons jogos contra Portugal e contra a Suécia, onde conseguiu fazer o seu resultado. Então eu acredito que deve ser mais um jogo em que a equipe mandante deve se prevalecer, deve se impor desde o começo da partida. Por isso o nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático -1 na França, odd na casa de 1,40, porque eu acredito que a equipe francesa deve se impor, deve ditar o ritmo desse jogo e também deve vencer. Por isso esse é o nosso palpite, handicap asiático -1 na França, odd na casa de 1,40. Passando agora para América de Cali e Independiente Medellín, jogo válido pela primeira divisão colombiana. O Independiente Medellín, atual 7º colocado, o América de Cali, o 10º, então separado por 2 pontos. Mas aqui, galera, apesar de ser uma liga, uma competição que tem uma tendência para poucos gols, eu acredito na possibilidade de ao menos 2 gols nessa partida, porque a equipe do América de Cali, nos seus últimos 5 jogos, 3 jogos tiveram essa perspectiva. A equipe do Medellín, nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais, e quando essas equipes se enfrentam, essa perspectiva de gols também é muito grande. Sem falar que são 2 equipes que vêm 5 jogos sem perder. A América de Cali tem 3 vitórias e 2 empates, e o Medellín tem 1 vitória e 4 empates. Então são 2 equipes que jogam, que estão indo para cima, que estão sofrendo os gols, que estão marcando e que estão querendo o resultado positivo. Por isso eu acredito sim na possibilidade de ao menos 2 gols. Então o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Odd está na casa de 1,45, mas eu acredito que com 5 minutos essa odd já tenha chegado a 1,50, porque são 2 equipes que estão desempenhando um bom futebol, estão querendo vencer, e além disso, quando elas se enfrentam, a perspectiva de 2 gols ao menos no jogo é bem recorrente, então não tem outro palpite senão mais de 1,5 gols. Odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos de jogo. Eu acredito que essa odd já deve ter batido. Então esse é o nosso palpite para América de Cali e Independiente Medellín. Passando agora para Tolima e Junior Barranquilla, outro jogo válido pela primeira divisão colombiana. O Tolima, atual 3º colocado,
e o Júnior, 8º colocado, uma diferença de 4 pontos ali, um campeonato bem disputado nesse seu começo. Mas a gente tem a equipe do Tolima, que dentro de casa é uma equipe muito forte, que tem a terceira melhor campanha, empatada com os 2 primeiros, ainda não perdeu quando joga dentro de casa, e vai pegar a equipe do Júnior Barranquilla, que ainda nos seus 6 jogos venceu apenas um jogo fora de casa, tem mais derrotas do que empates e vitórias. Então por isso eu acredito que a equipe, apesar de ser 2 boas equipes que estão fazendo boas campanhas, o Júnior vem de 2 vitórias seguidas, o Tolima vem de 3 jogos sem derrotas, eu acredito que deve ser um jogo disputado, que deve ser um jogo truncado, mas pelo esse retrospecto muito bom do Tolima dentro de casa, o Júnior não tendo bom desempenho quando sai dos seus domínios, eu acredito que a equipe do Tolima tem um leve favoritismo para esse jogo, e por isso nosso palpite é empate anula aposta no Tolima. Odd está na casa de 1,62. Eu acredito que a equipe mandante deve tentar se impor para continuar a caça aos líderes e fazer o mando de campo. Acredito sim num jogo truncado, mas eu vejo esse leve favoritismo pelo que vem desempenhando as 2 equipes nos seus jogos. Por isso nosso palpite empate anula aposta no Tolima, odd na casa de 1,62. Passando agora para Nacional e Boston River, jogo válido pela primeira divisão uruguaia. O Nacional, atual 4º colocado, tem 23 pontos e o Boston River está ali em 10º com 16 pontos. Aqui, galera, a gente tem a equipe do Nacional, uma equipe muito forte, uma equipe uma das maiores do Uruguai, quanto o Boston River, que vem fazendo uma campanha até razoável, até uma campanha bem, mas que vem marcando e sofrendo muitos gols, a mesma coisa que vem acontecendo com o Nacional. Acredito aqui que o mais de 2,5 gols pode ser o ideal, olhando esses números dessas equipes, os últimos jogos, mas eu acredito que o risco aqui deve ser muito grande, por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Odd está na casa de 1,30, mas ali com 20, 15 minutos essa odd já deve ter batido 1,50, porque o Nacional nos seus últimos 5 jogos, apenas um não teve 2 gols ou mais, e no caso do Boston Rivers, seus últimos 5 jogos teve 2 gols ou mais. Mas quando essas equipes se enfrentam, essa perspectiva de 2 gols ou mais cai, ficando dos últimos 5 jogos, apenas 3 tiveram 2 gols ou mais. Por isso eu falei que o mais de 2,5 é bem mais arriscado. O mais de 1,5 gols tem o seu grau de risco? Tem, mas o que essas 2 equipes vêm desempenhando, eu acredito que a perspectiva de gols deve sim ser possível. Por isso, o nosso palpite mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 ali no ao vivo, deve ser de bastante valor para um jogo que tem 2 equipes, principalmente o Nacional, que precisa ganhar após 2 derrotas, e o Boston River, que vai querer fazer os seus pontinhos fora de casa. Então deve ser um jogo bem interessante, um jogo para gols. Por isso, mais de 1,5 gols para Nacional e Boston Rivers, odd no 1,50 ali no ao vivo. E chegando ao último jogo do dia, Atlético Nacional e Jaguares de Córdoba, mais um jogo do campeonato colombiano. Aqui a gente tem o Atlético Nacional em 2º colocado e o Jaguares de Córdoba em 9º colocado, com a diferença de 4 pontos também. Aqui a gente tem a equipe do Atlético Nacional, que vem de 4 vitórias seguidas, enquanto o Jaguares de Córdoba vem de 2 derrotas seguidas. Sem falar que a equipe do Atlético Nacional em casa tem o melhor retrospecto, ainda não perdeu jogando em seus domínios, e a equipe do Jaguares de Córdoba faz uma campanha mediana ali em 6 jogos, fez apenas 5 pontos quando joga fora de casa. Sem falar que o retrospecto dos últimos 5 jogos com o Atlético Nacional como mandante foram 4 vitórias dos mandantes e apenas 1 vitória da equipe visitante. E como eu já tinha falado, a equipe do Jaguares não vem desempenhando uma boa campanha dentro de casa, fora de casa, enquanto o Atlético Nacional dentro de casa vem de 3 vitórias seguidas. Então aqui, galera, na minha visão não tem muito o que inventar. Eu acredito que a equipe do Atlético Nacional deve se impor, deve tentar vencer. É uma equipe melhor tecnicamente, é uma equipe melhor em vários aspectos, vem de uma boa classificação na competição continental. Então eu acredito que o Atlético Nacional deve vencer esse jogo. Por isso nosso palpite é Atlético Nacional para vencer. Odd já está chegando ali na casa de 1,60. Eu acredito que deve ter bastante valor, porque a equipe mandante deve se impor, deve continuar com um bom retrospecto que tem dentro de casa sem nenhuma derrota, e vai pegar a equipe do Jaguares de Córdoba, que vem de 2 jogos sem vitórias. Então eu acredito que deve sim prevalecer a equipe mandante. Por isso nosso palpite é Atlético Nacional para vencer,
odd na casa de 1,60, já tá chegando nesse valor. E esse é o nosso palpite, galera. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero que tenha gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês vêm achando, os seus palpites. Compartilhe com os amigos. E valeu, galera. Até a próxima e fui!